Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro quebra-cabeça teológico. De um lado, você tem uma prática que é central para milhões de pessoas, o trabalho pelos mortos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E do outro, versículos da Bíblia que parecem dizer, assim, de forma bem direta, não se metam com genealogias intermináveis. Como que essas duas coisas podem existir no mesmo universo de crença? Para nos ajudar a desempacotar isso, a gente está com um material bem interessante aqui, chamado Genealogia Interminável. O autor se identifica como professor Ramilfo e a promessa dele é responder a essas questões de um jeito direto e simples sobre a ótica da doutrina da igreja. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos. Pois é. E a nossa missão aqui é justamente essa, né? Entender a lógica por trás do argumento. Como que esse texto pega essas escrituras que parecem tão definitivas e constrói uma defesa. E um ponto que o autor já deixa claro logo de cara é fundamental para a gente entender tudo. Qual seria? Ele diz que a Igreja Sud não se vê, na mesma linha do tempo do cristianismo tradicional, católico ou protestante. A base deles é diferente, inclui outras escrituras, revelação contínua. Isso muda o ponto de partida de toda a conversa, sabe? Totalmente. É como se eles estivessem jogando com um conjunto de regras um pouco diferente. Então vamos lá. Vamos analisar como a fonte que a gente tem em mãos tenta encaixar essas peças. E acho que o melhor é começar pelas críticas, né? O que o texto diz que os outros apontam como problema. O autor começa com uma afirmação bem forte. Ele diz que, no geral, as críticas se baseiam no que ele chama de 1 ou 10 versículos mal interpretados. Exato. E o primeiro alvo, segundo o que está escrito aqui, são as cartas do apóstolo Paulo. Mais especificamente, Tito 3.9 e a primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nesses trechos, Paulo fala para não se envolver em questões loucas e genealogias. E segundo a fonte, os críticos pegam isso e, pronto, aplicam direto no programa genealógico da igreja, dizendo que é algo inútil e vão. De Eclesiastes. E essa parece ser ainda mais demolidora. Assim. Essa é demolidora à primeira vista. As frases são muito impactantes. Os mortos não sabem coisa nenhuma. E já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso. E aí o raciocínio dos críticos, que o texto descreve, é bem direto. Se a pessoa morreu, não sabe de mais nada e não tem nenhuma conexão com o que acontece aqui na Terra, debaixo do sol, como é que alguém pode fazer um batismo por ela? Ou pregar o evangelho para ela no mundo espiritual? Não faz sentido. A fonte diz que, para esses críticos, a prática toda soa ilógica e absurda. Parece um beco sem saída teológico. Totalmente. Espera um pouco. Então a defesa que o texto apresenta começa justamente por Eclesiastes, pelo versículo que parece mais condenatório. Isso é ousado. É ousado, mas é onde está a primeira grande virada do argumento. A ideia central é que talvez a gente esteja lendo essa passagem com o foco errado. A chave, segundo o autor, está na expressão debaixo do sol. Debaixo do sol. Exato. O argumento dele é que essa frase se refere única e exclusivamente ao corpo físico, o corpo que está na sepultura, aqui no nosso mundo material. Ela não estaria falando sobre o estado do espírito. Entendi a lógica. Mas, para ser sincera, pode soar um pouco como uma ginástica com as palavras para contornar um versículo tão direto. A fonte dá mais alguma evidência para sustentar isso? Que o espírito continua consciente? Dá sim. E é um dos exemplos mais famosos do Novo Testamento. O texto nos leva lá para o Monte da Transfiguração em Mateus 17. Jesus está com Pedro, Tiago e João e de repente aparecem Moisés e Elias, falando com eles. Ah, claro. Aí o autor faz a pergunta que parece óbvia. Moisés tinha morrido séculos antes, certo? Certo. Se o espírito dele não sabia de nada, como é que ele podia estar ali consciente, conversando? Para a fonte, essa é a prova de que o espírito não só continua existindo, mas ele pensa, se comunica, age. Então, o exemplo de Moisés serve como uma evidência prática dentro da própria Bíblia para sustentar essa interpretação.
Debaixo do sol seria uma limitação, digamos, geográfica e não uma descrição do estado do espírito. Perfeito. O corpo está na sepultura, debaixo do sol, e não sabe de nada. Mas o espírito está em outro lugar, está ativo. Faz sentido dentro dessa lógica. E, para fechar esse raciocínio, a fonte conecta tudo isso com uma outra escritura, que é a peça final do quebra-cabeça sobre os mortos. É 1 Pedro, capítulo 4, versículo 6. O versículo diz que, para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. E aí a pergunta retórica, né? Exato. Por que você pregaria o evangelho para seres que não têm consciência? Seria inútil. A resposta, segundo o texto, está no finalzinho do mesmo versículo. Para que vivessem segundo Deus em espírito. Ou seja, a pregação tem um propósito: dar a eles a chance de viver espiritualmente. E para isso, eles precisam estar conscientes. Ok, essa reinterpretação de Eclesiastes, junto com o exemplo de Moisés e a carta de Pedro, é uma linha de argumentação bem construída. Muda a perspectiva. Mas isso me leva de volta para a crítica que ainda parece a mais difícil de contornar, a que vem de Paulo. Genealogias intermináveis. Parece tão específico. Como a fonte lida com isso? Ótima pergunta. Porque aqui a abordagem do texto muda completamente. Não é mais uma reinterpretação de uma palavra ou frase. É uma análise de contexto histórico. O texto nos lembra que as cartas a Timóteo e a Tito são as chamadas epístolas pastorais. Certo. Ou seja, Paulo não estava escrevendo um tratado de teologia universal. Ele estava mandando tipo um e-mail urgente para 2 líderes locais, 2 bispos, que estavam lidando com problemas muito específicos nas suas congregações. Entendi. Então, a ideia é que a gente precisa ler o ambiente, por assim dizer. Paulo não estava criando uma lei para todos os tempos, mas sim apagando incêndios pontuais ali na igreja de Éfeso, onde Timóteo estava. E que incêndios eram esses? O texto detalha. Detalha, sim. E o primeiro era basicamente o que a gente hoje chamaria de fake news teológica. A fonte cita até a Sociedade Bíblica de Cambridge, que sugere que Paulo estava falando de histórias legendárias dos heróis e patriarcas. Eram fábulas, mitos que o pessoal misturava com os ensinamentos de Cristo, e isso gerava uma confusão danada. Ah, então eram histórias que podiam até soar bonitas, mas que desviavam o foco do que era realmente importante. E o segundo problema? O segundo é um detalhe histórico que eu achei fascinante. O texto menciona que Herodes o Grande, ele era idumeu, não era judeu de linhagem pura. E ele tinha uma certa inveja da nobreza das famílias judaicas. Sei. Então, o que ele teria feito? Mandado queimar os registros genealógicos públicos, que ficavam guardados no templo. Puxa vida! Se isso aconteceu de verdade, qualquer tentativa de traçar uma linhagem se tornaria, literalmente, um trabalho interminável. Incerto. Exato. Isso transforma a advertência de Paulo de algo teológico e abstrato para um conselho super prático. É como dizer para alguém hoje: olha, para de tentar recuperar os dados de um HD que foi destruído no fogo. É perda de tempo, só vai gerar especulação. É a analogia perfeita. Paulo estaria condenando um trabalho que se tornou inútil, baseado em registros duvidosos. Não a genealogia em si. Isso leva ao terceiro problema: o orgulho. O orgulho? Como assim? Alguns judeus da época usavam a linhagem para se jactarem, para se vangloriar. Eles acreditavam que ser descendente de Abraão dava a eles um tipo de passe VIP espiritual, uma predileção divina. Ah, a ideia de que o sobrenome era mais importante que a conduta, que a retidão pessoal, e Paulo, claro, vivia combatendo isso, né? Dizendo que a salvação em Cristo era para todos, baseada na fé e não na ancestralidade. Precisamente. Então, se a gente junta as 3 coisas, as fábulas, os registros queimados e o orgulho de linhagem, o argumento da fonte fica muito claro. Paulo não estava condenando a genealogia como princípio. Afinal, o próprio texto lembra que Mateus e Lucas usam genealogias detalhadas para provar que Jesus era o Messias, da linhagem de Davi. A genealogia era crucial. O que ele condenava era o mau uso dela. O mau uso. Exatamente. Então, o que a fonte propõe, no fundo, é que tanto os críticos que usam Eclesiastes quanto os que usam as cartas de Paulo estão cometendo o mesmo erro.
pegar um versículo e arrancá-lo do seu contexto. Perfeito. É exatamente essa a conclusão. No caso de Eclesiastes, o erro seria ignorar o contexto linguístico de debaixo do sol. E no caso de Paulo, o erro seria ignorar o contexto histórico lá da igreja de Éfeso. Em ambos os casos, a fonte defende que uma leitura cuidadosa do contexto muda tudo. E isso nos leva à pergunta final, então. O que tudo isso significa para a prática atual da igreja SUD? Se a condenação de Paulo era sobre o mau uso, como a fonte justifica o uso que eles fazem hoje? Aí a fonte posiciona a prática moderna como o exato oposto do que Paulo estava criticando. O trabalho genealógico que eles fazem hoje, segundo o material, exige registros confiáveis, documentação, precisão. É o contrário das fábulas e genealogias duvidosas baseadas em memória. E o objetivo também seria o oposto. O oposto. Não é para gerar orgulho, mas sim um ato de serviço, um trabalho vicário. É voltado para os antepassados que não tiveram a chance de ouvir a mensagem que eles acreditam ser a verdadeira. Então, na visão que o texto apresenta, não é só uma prática justificada, mas seria uma restauração de um princípio correto, livre daqueles desvios que existiam lá no primeiro século. Exato. O texto coloca a prática não como uma contradição, mas como o cumprimento de uma doutrina essencial dentro do que eles chamam de plano de salvação. É um trabalho de amor para conectar as famílias. A fonte até disseca o versículo de 1 Timóteo 1.4 para reforçar isso. Ele quebra a frase em partes. Como assim? Ele pega o versículo. Fábulas e genealogias intermináveis seriam essas lendas judaicas. Que mais produzem questões seria sobre como esses assuntos geravam brigas e discussões inúteis. E a parte do que edificação de Deus, que consiste na fé, seria o lembrete de Paulo sobre qual deveria ser o foco. É uma análise minuciosa para mostrar que o alvo da crítica era algo muito particular daquela época. Fica bem claro que é um argumento teológico multifacetado. Ele pega escrituras que parecem proibições definitivas e as recontextualiza usando história, análise de palavras, cruzando com outros versículos. É uma defesa bem elaborada. A ideia central que o material nos deixa é que o propósito do trabalho genealógico é o que define se ele é válido ou não. A pergunta que a fonte nos força a fazer não é genealogia é certa ou errada, mas sim para que ela serve. Ela serve para fábulas e orgulho ou serve para um propósito maior que eles definem como salvífico e de união? E a fonte, claro, posiciona a prática deles firmemente na segunda categoria. Com certeza. E para fechar, o texto nos deixa com uma citação do presidente Dallin H. Oaks, que é uma das principais autoridades da igreja. Ele diz: "O estudo e a razão podem encontrar a verdade, mas somente a revelação pode confirmá-la." E essa citação levanta uma questão final, sabe? Que fica implícita em toda essa nossa discussão e que vai muito além desse tema específico. E qual seria? E qualquer sistema de crenças, religioso ou não, como é que se distingue uma verdade central, talvez revelada, de uma tradição puramente humana? Ou, como diz a Escritura, de uma fábula artificialmente composta? É uma linha muito tênue, não é? A fonte que a gente analisou hoje oferece a resposta deles, que é baseada nesse princípio de revelação contínua. Exato. Mas a reflexão que fica é sobre como outros sistemas, outras religiões, a ciência, a filosofia, como eles traçam essa mesma linha, onde termina a interpretação racional e onde começa a convicção que não pode ser provada, apenas sentida ou acreditada. Exatamente. É a pergunta fundamental sobre como a gente constrói certeza. E esse debate todo em torno de uns poucos versículos sobre genealogia acaba sendo um microcosmo fascinante dessa questão muito, muito maior.